Oi, gente, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Darman Santana, tudo bem? Eu tô aqui no XP Resolve. Vamos fazer mais uma questão aqui para vocês aqui do Enem. E antes de tudo, dizer para você o seguinte: gostou da nossa resolução? Deixa um comentário aí o que foi que você achou da nossa resolução, tá? Também não se esquece não de fazer a inscrição no nosso canal e deixar aquele velho like aí pro Dan. Valeu, galerinha. Beijo no coração. Vamos nessa. Vamos fazer aqui mais uma questão. Essa é do Enem 2022, segunda aplicação. Olha que questão legal. Só que antes de eu fazer essa questão, eu queria falar para você de duas propriedades da matéria. Cara, são duas propriedades interessantíssimas, tá? Quais são essas propriedades, Dan? As propriedades são exatamente a densidade. Vou anotar aqui para você. Densidade e solubilidade. Densidade e solubilidade. Quando a gente fala em densidade, a gente está falando naquela propriedade específica da matéria, assim como a solubilidade, que é a razão entre a massa e o volume. Quando eu falo em propriedade específica, eu estou falando numa propriedade que especifica, uma propriedade que identifica a matéria. Eu também posso usar a propriedade para saber se um corpo sobe ou se um corpo desce em um determinado meio, se ele flutua ou se ele afunda. Então, queridos, imagine que eu tenho aqui um líquido e eu coloquei uma bola de chumbo. O que acontece com essa bola de chumbo? Ó, vou botar aqui uma bola de chumbo num vaso com água. O que acontece? Ele simplesmente afunda. Por quê? Porque ele tem uma densidade alta. Então, ele afunda porque ele tem uma densidade alta. Se eu colocar um isopor, ó, aqui é isopor. Se eu colocar isopor na água, ele não vai afundar, ele vai flutuar. E aí vem a pergunta, por que ele flutua? Porque ele tem uma densidade menor que a da água. Então, eu posso usar a densidade para entender qual corpo afunda no meio, qual corpo flutua nesse meio. A diferença de densidade. Corpos menos densos flutuam, mais densos afundam. Além disso, eu posso usar a densidade para identificar a matéria, porque ela é uma propriedade específica, é uma propriedade que especifica a matéria. Tudo tranquilo? Uma outra propriedade que a gente usa bastante também para identificar a matéria, porque é uma propriedade específica, é a solubilidade. E aí vem uma regrinha, a regra que a gente conhece muito na química como a regra dos semelhantes. O que diz a regra dos semelhantes? Que para você dissolver um determinado material em outro, é preciso que eles sejam semelhantes no que tange à polaridade. E a gente fala assim, ó, é polar com apolar. E é polar com polar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que compostos apolares se dissolvem bem em compostos apolares. Compostos polares se dissolvem bem em compostos polares. Apolar com apolar, polar com polar. Então, quando você tem, por exemplo, o óleo e a água, são dois materiais de polaridades diferentes. Óleo, água. Quem que é polar? A água. Se o óleo
não se dissolve na água, a gente entende que o óleo é apolar. Veja, eles não são semelhantes, por isso eles formam um sistema bifásico. Um fica numa fase, o outro fica na outra fase. E aqui, ainda nesse desenho, eu posso aplicar o que a gente tem como a densidade. Por que que o óleo ficou em cima e a água ficou embaixo? Porque o óleo tem uma densidade menor e a água tem uma densidade maior. Então, o de menor densidade flutua, o de maior densidade ele afunda. Então, o que determina que um não se dissolve no outro é a polaridade, a regra dos semelhantes. O que determina que um fique em cima e o que o outro fique embaixo, aí, meu amigo, já é a densidade e não mais a solubilidade. Tudo bem? Prestou atenção na densidade e na solubilidade? Vamos então fazer a questão. A questão diz assim: as figuras mostram dois experimentos. No primeiro, foram colocados em um frasco e agitados com uma colher volumes iguais de mel, água, óleo e álcool etílico, 4 materiais. Após alguns minutos, podia-se verificar que o sistema tinha duas fases. Ele chamou isso de sistema 1. O sistema 1 tem duas fases. Ele colocou tudo e agitou o sistema. O que foi semelhante se dissolveu no semelhante. Veja, o mel, a água e o álcool, eles são polares. Então, eles vão ficar todos numa fase só. E isso depois de agitar. O óleo, que é apolar, ele vai formar uma outra fase. Até aí, tudo tranquilo? Eu tenho 3 polares e 1 apolar. Por isso que ele diz, no sistema 1, eu agitei e aí eu formei 2 fases. Tá. Mas ele disse, no segundo experimento, foram colocados lentamente e sem agitação, isso é importante, os mesmos volumes de mel, olha aqui o mel, depois água, aí você diz, Dan, mas mel e água, eles não se dissolvem se eu agitar. Se eu não agitar, como eles têm uma consistência bem diferente um do outro, né, eles podem constituir 2 fases. Agora, se eu agitar, aí um se dissolve no outro. Tá? Depois ele diz o óleo e, por último, o álcool. Veja, ele disse, nós vamos manter isso momentaneamente. Quantas fases? 4. Isso porque ele não agitou e fez isso lentamente. Tá bom? Aí ele disse, as propriedades dos líquidos e soluções que justificam os resultados obtidos nos experimentos 1 e 2 são. O que justifica o 1? Olha, ter 2 fases. Aqui o que justifica foi os polares formaram uma fase só porque eles se dissolveram um no outro. Então, que propriedade nós estamos usando? A solubilidade. Ó, aqui nós estamos usando a solubilidade. Por que a solubilidade, Dan? Porque eu agitei e os 3 polares dissolveram-se entre si, enquanto que o óleo apolar não se dissolveu. Então, no experimento 1, foi explorado a solubilidade. Já no experimento 2, nós não exploramos a solubilidade. Nós exploramos a questão de um ficar em cima e o outro ficar embaixo. Quem é que fica embaixo? O mais denso. Quem é que fica em cima? O menos denso. Então, no segundo experimento,
a propriedade explorada não foi solubilidade, foi densidade. Então, ele pergunta, experimento 1, propriedade explorada, solubilidade. Experimento 2, densidade. E isso culmina aqui com a letra A. Mas para tirar a sua dúvida, o que é viscosidade? É uma palavra que aparece aqui, tá? E aí a gente acaba se perguntando, o que é viscosidade? Viscosidade é a resistência que um líquido tem de escoar. Se você olhar, imagine que eu tenho um copo e dentro desse copo tem mel. Para esse mel transbordar do copo, ele tem uma certa resistência, uma dificuldade. Ele escoa lentamente. Aí a gente diz que o mel ele é mais viscoso. Ele é mais viscoso. Por que ele é mais viscoso? Porque ele escoa lentamente. Note que o experimento 2 não fala em escoar líquidos, fala em acomodar um líquido sobre o outro. E para isso existir, o mais denso tem que ser colocado primeiro e o menos denso ser colocado por último, tá bom? Então, o nosso gabarito é letra A, beleza? Gente, cheiro do Dan, fica com Deus e até a próxima. Valeu, gente!